Shalom, irmãos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para tirar dúvida de uma ouvinte do canal, né? Provavelmente ela é de outro grupo e ela veio falar sobre a questão das portas, né? Se tinha meses que tinha 3 portas, né? Eu até mencionei a ela que 3 portas eu nunca vi, tá? Ela perguntou também sobre a questão de quando inicia o dia, né? Se é a parte clara ou a parte escura, né? E a gente vai ver isso pela Torá, tá? O Rosh Hodesh, certo? E também aproveitando e falando, né, sobre a questão do livro de Enoque, né? Eu quero trazer aqui, deixa eu botar aqui, ó, os textos do livro de Enoque. Eu tô com 2 versões aqui do livro de Enoque que fala sobre a questão do sol, da lua e das estrelas, tá? Enoque, a gente tem que entender que Enoque, ele não veio trazer Shabat, ele não veio trazer as festas, ele não veio mostrar isso. O que Enoque veio mostrar é como funciona o relógio, tá? Como funciona a questão do relógio, certo? Que é o que? É o que está lá em Gênesis 1:14. O sol, a lua e as estrelas, né? Não tem como a gente ficar só com as estrelas e ignorar o sol e a lua. Não tem como a gente usar só o sol ignorando as estrelas e a lua. Da mesma forma, não pode-se, né, usar somente a lua ignorando o sol e as constelações. Okay? Então você vê o seguinte, que tem várias partes de Enoque. O que é que ele mostra? Ali a partir do capítulo 68, se não me engano, ele vai falando várias partes das coisas, como funcionam as estrelas, né? Tem uma parte que ele fala só do movimento do sol, tem outra parte que ele fala do movimento do sol e da lua com as portas, né? Ele entra no início do mês, os dois estão na mesma porta. Na metade do mês, que é o dia 15, a gente vai mostrar isso aqui, eles estão em portas opostas, né? Ele vai mostrar que o sol sai pela 4ª porta e aí vai para a 6ª, e aí ele mostra o movimento do que o sol faz e também o movimento da lua, né? No início do mês e no final, a lua e o sol estão na mesma porta, mas durante aí o percurso, durante o mês, eles ficam em portas opostas e no final eles se encontram na mesma porta, tá? Outra coisa interessante é que você vê Enoque falando das fases da lua, e é o texto que eu vou usar hoje, tá? Muitas pessoas vê Enoque falando das fases da lua e pensa, 50% certinha é porque é um Shabat. Não, o assunto de Enoque ele mostra as fases da lua. Outra hora ele mostra como a lua se comporta, né, no período da noite, no período do dia, na primavera, no outono, no inverno, quantas horas tem, né? Ele fala sobre isso. Pronto. Deixando silencioso. Então você vê que ele menciona sobre isso, né? Então Enoque fala de vários assuntos e depois você faz uma junção, você junta, né? Tem lugar que Enoque fala que o mês tem 31 dias. Tem lugar que Enoque fala que o mês, todos os meses tem 29 dias e no 30º dia é lua nova, né? Então você vê que Enoque fala que o ciclo do mês é 29 dias e no 30º já é lua nova, tá? Aí em outra parte ele fala o quê? Que tem as portas. Ele diz especificamente quais são os meses. No primeiro mês, no segundo, no 7º para o 8º, do 9º para o 10º, e assim vai. Ele diz as portas. Então você vê que quando chega num determinado mês ele tem 29 dias, mas ele tem uma porta, então ele passa para 30 dias, né? E se for mudança de estação, aí são 31 dias, né? Então é isso daí que Enoque está falando, né? Essa é a grande questão. Normalmente, né, sempre há uma união ali, né, de uma porta da estação com uma porta do mês, né? E aí só tem 2 dias, não tem 3, tá? E
Aí vai ter várias outras situações. Quando não tem porta de estação, tem uma porta no mês, né? E sempre fica ali em cima de 29, né? Que é os dias do mês, né? Nós vamos ver isso aqui, né? Nós vamos ver o que eu quero mostrar. Eu quero trazer a teoria do livro de Enoque, depois eu vou trazer a teoria da Torá e depois nós vamos para a prática no aplicativo, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, o aplicativo não é certo, não tem que seguir aplicativo coisa nenhuma, né? Então, se você não segue aplicativo, você tem que olhar para o céu, né? Muitos não estão olhando para o céu e estão seguindo pessoas que também não olham para o céu, tá? É outras pessoas que olham outras pessoas, que olham outras pessoas, que aí diz que aquele dia é Shabat, tá? Não está tendo o trabalho de olhar para o céu, tá? Então, se não quer o aplicativo, então vai lá e olha para o céu, tá? Agora, o aplicativo é um auxiliar, é como aprender o hebraico, né? O hebraico você vai precisar de quê? Você vai precisar de um professor, você vai precisar de uma apostila, você vai precisar de um computador, né? Você poderia ter aprendido o hebraico com seu pai, com sua mãe, mas aí seu pai e sua mãe não sabiam hebraico para lhe ensinar, assim como o português. Então você vai precisar de quê? De um professor externo, de uma apostila, de um computador, uma videoaula. Então são coisas que vêm complementar ao seu entendimento. E aí você vai aprender a partir dessas ferramentas e aos poucos você vai colocando em prática e aprendendo na prática. Os aplicativos, né, são esses auxiliares, tá? É a apostila, coisa que os nossos pais não aprenderam, a escola não ensina e nós temos que ter a apostila. E aí a gente vai mostrando na prática, né, ali. Outra coisa interessante é que o aplicativo, o SkyMap, tá? E o Stellarium, ele trabalha com cálculos matemáticos prevendo o futuro, mas o passado eles alimentam, são várias pessoas no mundo inteiro que alimentam informações, né? E aí o passado é preciso, por quê? Porque eles colocam informações, não é uma pessoa só alimentando o banco de dados, tá? O passado é fato nesses aplicativos, tá? O futuro é previsão matemática, tá? Eu até concordo com isso, né? Então, o futuro a gente faz uma base de cálculo e imagina, entre o dia tal e tal, a lua deve aparecer. E aí o que é que faz? A gente olha um dia antes, durante o dia, que a gente acredita que a lua vai aparecer, e um dia depois, para ter certeza, confirmar, e aí pegando a prática até o dia que a gente não precisar mais da muleta, que é a tecnologia, certo? Até porque nós vamos ficar sem ela logo, né? E isso é como uma apostila. Os aplicativos funcionam como uma bengala até nós aprendermos e de fato estivermos olhando para o céu e entender o que estamos vendo, né? Só que aí a gente vai precisar das apostilas, nós vamos precisar da teoria, né? Para depois aplicar na prática, tá? E esse aplicar na prática precisa de uma muleta que infelizmente hoje é os aplicativos, porque não tem nem pessoas falando sobre isso, tá? E muitas pessoas que estão falando sobre o calendário verdadeiro que está nas estrelas, eles estão falando muito superficialmente, tá? Não se aprofunda e qualquer um que tente falar disso, né, termina sendo a ovelha negra da família, tá? Então vamos lá. Eu quero começar no livro de Enoque falando sobre especificamente o assunto aqui é a lua nova, tá? Eu quero mostrar a lua nova. Tem 3 assuntos interessantes aqui, né? É o Shabat, que eu defendo e vejo nas escrituras, que é a lua nova no dia 1º e o dia 15, que é a metade do mês, a lua cheia, né? O Shabat é no 15º dia, como está na Torá, né? E a gente vai mostrar exemplo disso. Nós vamos mostrar exemplo também da questão do Rosh Hodesh, né? Não é o primeiro vídeo, são vários vídeos que eu já faço falando sobre o Rosh Hodesh, a importância de guardar o Rosh Hodesh, tá? Tem vários textos, mas eu vou tentar enxugar o máximo que eu posso aqui,
certo? E Neemias, né, que eu vou trazer a questão de quando se inicia o horário do Shabat. É de dia, é de noite e assim vai, tá? E aqui a gente vai pegar algumas coisas também, né, de Enoque. Como? Vamos ler Enoque, entender o que Enoque quer passar e qual é o propósito do que ele está falando, para podermos aplicar na Torá, né, essa questão do que Enoque está ensinando. Lembre-se, Enoque não ensina a guardar Shabat. O que Enoque ensina é você aprender a observar o relógio, tá? Deixa eu botar aqui. Enoque ensina isso. Quero só mostrar a vocês aqui, ó. Enoque ensina isso. Como na escola, quando a gente estava lá no primário e a professora foi ensinar, ó, o ponteiro grande, né, marca as horas. O ponteiro pequeno, desculpa, o ponteiro pequeno marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos. E o ponteiro vermelho, ali o médio, entre um e outro, ele marca os segundos. E os números marcam as horas, né? E aí a gente vai ter naquela dificuldade, aprender devagarzinho, ó. Aqui tá no 10, aqui tá no 2, é 10 horas e 2 minutos. Aí a professora vai ensinar, não é 10 horas e 2 minutos, porque você vai contar aqui, ó, 1 pontinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 10 horas e 11 minutos, porque isso aqui é 10 mais 1, 11. Aí a criança vai dizer, mas aqui está escrito 2. É porque esses números aqui é marcando a hora, tá? Mas quando é o ponteiro grande, o que funciona são esses pequenininhos aqui. E você soma, né? E vai dar os minutos. A criança, entendi, 10 horas e 11 minutos. E então aqui vai ser 36 segundos. 10 horas, 11 minutos, 36 segundos. Não é, professora? Ela vai dizer, é isso mesmo. Aí nota 10, né? Só que aí ela deu a informação. Mas com a prática, você vai vendo o quê? 10 horas, né? E é 5 aqui. É 5 com 5, 10 mais 1. Então você não vai contar pontinho por pontinho. Você vai ver 1, 2, 10 com 1, 11. Então é automático, você vai pegando a prática, né? Ela ensinou e você vai pegando a prática. Chega um ponto, deixa eu ver se tem um relógio aqui, que tem relógios que não tem números, tá? Deixa eu ver, relógio sem marcador. Deixa eu ver se aparece aqui o que eu quero mostrar. É um relógio que ele só tem os ponteiros, né? De vez em quando o pessoal compra um relógio, só tem os ponteiros. Ele, pronto, aqui assim, ó. Pronto, aqui, ó. Claro que isso aqui, pronto. Você vai ver pessoas que usam relógio sem ter o 12, sem ter o 1, sem ter o 3, sem ter, né? Mas aqui você sabe que com a prática a gente termina vendo o que? São 3 horas da tarde, né? Porque aqui a gente imagina que está o número 3, aqui imagina que está o 12, né? E aqui imagina os segundos, né? Vai estar 3 horas da tarde e 40 segundos, né? Porque a gente consegue imaginar onde está as horas, né? E é isso que eu estou tentando mostrar aos irmãos, para os irmãos olhar para o céu, aprender a ver as estrelas, aprender a observar, né? Porque a gente vê a lua, o sol, mas nós não estamos vendo os marcadores, tá? Esses marcadores aqui. E quem são esses marcadores aqui? Quando a gente começa a observar para o céu, a gente começa a ver o quê? Que aqui, ó, é a constelação de Aquário, tá? Ó, aqui é Aquário. Eita, mudou, não sei porquê. Aqui é Aquário. Depois a próxima constelação, que é esse daqui, ó, que eu mostrei nos outros vídeos, né? Aquele que tem humildade suficiente
para ouvir, né, pode até ajudar a complementar, né? Pode aprender e ajudar a complementar, tá? Que seria esse aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui, ó. Peixes. É mais ou menos aqui, tá? Olha, a constelação aqui, você vê o marcador, ele tá assim, ó. Pronto, peixes, tá? Só que o peixes aqui é o nosso número 12. Então seria assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Peixe seria o 12, tá? Aí Áries seria 1 hora. Touro seria 3 horas da tarde. Gêmeos, então você vê que são 12 zodíaco, 12 horas, tá? E aí o Sol é o ponteiro pequeno, tá? Só que o Sol é o ponteiro pequeno marcando o mês, tá? O Sol é o ponteiro pequeno marcando o mês e a Lua é o ponteiro grande marcando os dias e as semanas. Aí, quando é que ela vai marcar quando começa e termina o mês? Quando chega aqui no 12, né? Ela, quando vem aqui para o último, que é Aquário, ela está completamente escura, tá? E quando ela começa aqui em Peixes, ela está com um tracinho de luz, é a Lua nova. Então, é isso que eu estou tentando mostrar aqui nesse momento, tá? Eu vou tirar aqui o relógio. A gente já conseguiu, eu acredito que conseguiu demonstrar, né? Então, como é que Enoque, né? Qual é a importância de Enoque, né? Para a gente ter cuidado de estar falando que Enoque é blasfemo, Enoque é coisa do capeta, né? Ou ficar pincelando coisas que Enoque fala, que enfatiza aquilo que a gente acredita, né? A questão é ler Enoque e entender o que ele está falando. Aqui no capítulo 72 dessa versão, que está aqui, tá? Ok, capítulo 72 da versão, ele vai falar aqui, ele começa falando da lua cheia, depois ele vai para a lua minguante, depois para a lua crescente, depois ele vai para a lua minguante e aqui ele termina com a lua nova, tá? Tem um grupo de Techuvá que fala que só é salvo se falar o nome do Eterno da maneira que eles acreditam que é, né? Que eles dizem que o mês inicia quando a lua está cheia, tá? Por quê? Porque aqui nesse livro, né, ele começa falando do primeiro ciclo da lua, falando que a lua é cheia, mas não é o que Enoque está querendo mostrar, né, que o início do mês é a lua cheia. Não, ele começa falando da lua cheia porque ele quer mostrar na prática que a lua tem 1/7 da luz do sol, né? E ele começa falando isso, tá? Ou seja, a lua quando está completamente cheia, ela tem 1/7 da luz do sol, tá? 1/7 da luz do sol, né? Ou seja, traduzindo, né? O sol é 7 vezes mais brilhante do que a lua, né? E a gente lembra que o número 7 é o número do Eterno, tá? E aí você vê a questão, né, da luminosidade que vem do Eterno, né? A gente olha e não consegue observar, senão a gente fica cego, olhando para o sol diretamente, tá? Porque a luz dele é perfeita, 7 vezes maior do que a lua. A da lua a gente consegue observar, ver ela, é linda e ela não prejudica a nossa visão. Já o sol não dá para olhar diretamente, que é a glória de Yahweh, né? Se a gente for entrar diretamente na presença do Eterno, a gente morre. Então a gente tem que ir na presença daquele que tem a mesma fonte de luz, né? A luz que tem nele é a mesma do Eterno, que seria o Mashiach, tá? Eu estou fazendo uma alusão do resplandecedor da luz do sol 7 vezes maior com a lua, né? Ali sendo o Mashiach, né? E o sol sendo o Eterno, tá? Isso não é paganismo, é só uma analogia para a gente entender, né? Ali que o próprio Mashiach, o Elohim, diz a Moisés ali que ele é o que ele precisa ser, né? Então você veja que ali, né, a lua, né, sendo
ali como um Elohim, o Mashiach, ele no início do mês, ele marca, ele nos ensina quando começa o mês, quando chega na metade do mês ele está à luz completamente, e aí ele vai nos instruindo a cada fase da lua, como ele faz com Israel. A cada fase de Israel, a cada fase de cada um de Israel, ele é o que ele precisa ser. É como a rocha, né? Uma hora o Mashiach é comparado à rocha, a pedra angular, outra hora a pedra da esquina, outra hora a rocha que se tocar sai água, outra hora a rocha forte que protege, né, o povo de Israel, ali uma muralha de rochas que é Jugal, né, e o povo no meio, né? Então você veja aqui quantas comparações com a rocha, né? A rocha que de Sião, né, que os construtores rejeitaram, a rocha que eles vão tropeçar. Então você vê quantas rochas Yeshua se torna por Israel. Então ele se torna a rocha que ele precisa ser para auxiliar Israel na jornada que ela tem que percorrer, né, para ir de encontro ao Pai. Tá? Então é só uma analogia espiritual para a gente entender, né, a grandiosidade de tudo que o Eterno faz. Tudo que o Eterno faz, ele sempre está falando do amor dele para conosco, né? Seja o sol, a lua, o mar, a terra, sempre fala dele, sempre tem a assinatura de Yahuwah Tsevaot e do Mashiach, que foi o meio pelo qual ele criou todas essas maravilhas, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou começar pelo versículo 7. E quando o sol nasce, vê só, quando o sol nasce, a lua nasce com ele e recebe metade de uma porção da luz, tá? Ou seja, aqui é uma questão da tradução, tá? Uma questão da tradução. Vai ter alguns errozinhos de tradução que eu acredito que não é o livro de Enoque, e sim o tradutor, né, que aí interpreta. Ele não conhece ali o Shabat, provavelmente foi um cristão que traduziu, ou um judeu que não acredita, né, em algumas doutrinas, né? Então cada um tem o seu conceito, e aí por causa daquilo que ele acredita, ele termina traduzindo e trazendo alguns entendimentos que não batem. Mas aí é o que eu estou propondo aqui. Vamos ler a teoria, vamos ler a Torá e depois nós vamos ver a prática, tá? E como é a prática? A prática, em primeiro lugar, tem duas etapas. A segunda é com você, não é comigo, tá? A primeira vai ser aqui no aplicativo. Nós vamos fazer, né, botar em prática tudo que está sendo dito, e depois você vai ter que ir comparar no sol, na lua e nas estrelas. Ah, eu não sei. Tem que fazer o dever de casa. Tem que estudar, tem que aprender as constelações, tem que procurar a lua, tem que marcar, tem que fazer anotação, tem que fazer, tá? Então, como é que funciona? Eu falei o seguinte, que no início do mês, né, tem uma parte que Enoque fala que no início do ciclo da lua e do sol, no mês, ele nasce junto com a lua. E no final do ciclo, ele se põe junto com a lua também, tá? Então você vê aqui que quando o sol nasce, a lua nasce com ele, recebe metade de uma porção de luz. Então, vamos ver quantas porções de luz, né, ele tem, a lua tem. Versículo 8. Nesta noite, quando ela começa seu período, olha, aqui é a chave. Nesta noite, quando ela começa o período dela. E o que é um período? É o ponto inicial de onde a lua ou qualquer objeto começa, ele dá uma volta e volta ao seu ponto inicial. É um período, tá? E o que é esse período para o sol e a lua? O mês. Ele dá uma volta nos 12 zodíacos, tá? Ou seja, os ponteiros do relógio, não, as marcações do relógio, tá? O sol seria o ponteiro pequeno do relógio e a lua o ponteiro grande do relógio, tá? Ou seja, o sol vai percorrer a distância de uma constelação
e a Lua vai percorrer a distância de 12 constelações. Eu falei disso no vídeo anterior. Quem puder, tiver paciência, são 3 vídeos de 1 hora praticamente, né? Eu falo muito detalhe, repito, para quê? Para pegar bem, né? Porque se você não entender isso, vai ser muito difícil compreender. E aí você vai depender de pessoas mesmo, né? Não vai ter jeito. Você vai depender de pessoas. Se elas acertar, amém, né? Mas se elas estiverem errando, ok? E você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, não adianta eu saber de toda a Torá. Eu sei todos os mandamentos. Eu vou colocar em prática na minha vida. E você? Porque nós vamos ser salvos pela fé em Yeshua e a prática da Torá, tá? Então não adianta conhecer toda a Torá também e não praticar. Não adianta, tá? A justiça do Eterno dura para todo sempre. E o que é a justiça do Eterno? A verdade, a Torá, tá? É para todo sempre. Então a Torá, ela não é uma parte, é toda a Torá que dura para todo sempre. Então, nesta noite, ou seja, no início do período dela, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, então você vê que ela fala de começar o período previamente para o dia do mês, ou seja, ali o primeiro dia do mês, a Lua se põe com o Sol, né? De novo, eles estão na mesma porta. E o que é a mesma porta? É a constelação que eles iniciam, tá? Aqui, ó, muitos não sabem disso, não entendem isso, porque muitos líderes ignoram e não ensinam. O que é a porta? Aqui, ó, vamos dizer, esse mês que vai entrar agora, a porta é Peixes, o primeiro mês do ano, tá? Então, o Sol e a Lua, a primeira porta é Peixes. Então eles vão começar juntos em Peixes. Aí o Sol vai ficar em Peixes, a Lua vai dar uma volta nos 12 zodíacos, termina em Peixe junto com o Sol, e aí vai o Sol e a Lua para Áries, né? O Sol percorre, né, uma distância de uma constelação, e a Lua percorre a distância de 12 constelação, e aí eles dois saem de Áries e vão para Touro, certo? Ou seja, é o ponteiro grande e o ponteiro pequeno, da mesma forma de um relógio, tá? A mesma forma. Não é à toa que o relógio das horas tem esse formato que a gente conhece, ok? Então, veja só, aqui a gente conseguiu compreender, né, que é o que? Quando a Lua inicia seu período, certo? Ou seja, no primeiro dia do mês, ela começa junto com o Sol, ela nasce com o Sol 5 da manhã e se põe junto com o Sol 6 da noite, tá? Versículo 9, olha agora são os pontos importantes, tá? Naquela noite ela é escura em suas 14ª porções. Olha que interessante, são 14 porções, que é em cada metade, ou seja, 14 porções, porque você vai ver acima, né? 7 porção é a Lua crescente. 7 porções da luz do Sol na Lua vai ser a Lua crescente, tá? 7 porções declinando da Lua cheia vai ser a Lua minguante, ou seja, então 7 com 7 ela completa a Lua cheia, tá? Mais a Lua nova. Lembre-se que a Lua inicia com uma porção, tá? E ela tem 14, ou seja, naquela noite que ela tá com uma, ela tem 14 das porções, né? Suas 14ª porções, que é em cada metade. Mas ela nasce naquele dia com uma 7ª porção precisamente, tá? E em seu progresso declina, né, ao nascer do Sol. Ele está falando o seguinte, né, aqui, que ela nasce com uma porção na Lua nova e fica 14 14ª porções, ou seja, 14 porções fica totalmente escura e uma fica clara,
tá? Olha que interessante. Uma fica clara. Na verdade não é nenhuma. Ela fica meia porção, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Aqui até vai falar sobre isso, mas é algo interessante, tá? Porque ela não tem nem uma porção inteira, né, na lua nova. É só aquele tracinho mesmo, muito pequeno. Mas daqui você já consegue ver uma coisa interessante. 14 porções, ela fica completamente escura. E uma porção, ela está clara. Então, 14 com uma, 15. Então, você vê que em cada dia, porque aqui está se falando do primeiro período do mês, que é o quê? Um dia. Qual é o período do mês? Um dia. Nesse dia, ela tem uma porção. Se 14 ficam, né, escuras, então você vê que uma com 14, 15, tá? E aí é onde entra o Shabat da lua cheia, no 15º dia, né? E aí nós vamos para a Torá, para comprovar o que Enoque está falando. Enoque está falando o que a Torá está falando. Agora, se você pegar uma tradução, né, de Enoque complicada, tem uma tradução de Enoque que é horrível. Eu nem achei ela, eu queria ela aqui para eu mostrar. Eu não consegui achar. Que ele fala agora aqui no versículo 10. Vamos para o versículo 10, tá? Durante o restante do seu período, sua luz aumenta em 14 porções, tá? Aumenta em 14 porções, ok? Essa versão, ela está boa, né? Tá um pouco difícil de entender, né? Porque Enoque é difícil, a gente não está acostumado com como o Eterno vê o calendário dele, né? A gente quer encaixar as coisas do Eterno no calendário gregoriano, que é o que nós estamos acostumados, e não é assim, tá? Não é assim, certo? Então você vê o seguinte, que aqui claramente ele fala que a lua no primeiro dia tem uma porção e durante o decorrer, né, até ela completar totalmente a sua luz, ela aumenta em 14 porções. Então, uma com 14, 15. Que é o que? Aqui, ó, Levítico, tá? Vamos ver aqui, ó. No primeiro mês, interessante. Saiu. Tem nada não, vai assim mesmo. Aqui, ó, você vê, ó, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é peça do Senhor. Olha, mas tá falando 14, por quê? Vamos ver. E aos 15 dias deste mês é a festa de pães asmo do Senhor. 7 dias comereis pães asmo. No primeiro dia tereis santa convocação, tá? Nenhum trabalho fareis. Por quê? Porque é o 15º dia, tá? Aos 15 dias desse mês. Qual mês? O primeiro, tá? E qual é o primeiro mês? Como eu já falei, nos outros eu já falei aqui, é a constelação de Peixe. Quando o Sol e a Lua chegar em Peixes, que vai ser agora. A previsão é 11 de março, tá? Eu acredito que vai ser entre 11 e 12 de março, certo? É o primeiro mês do ano, então ele vai estar ali, né, na primeira porta, ok? Ou seja, no primeiro mês do ano, aos 14 do mês, né, ali, o que é 14 do mês? Olha que interessante aqui, ó, só para você ver. Eu peguei aqui o calendário, né, dos irmãos lá. Na época eu não fazia calendário, então eu vou usar o que eu usei na época também, tá? Aqui, ó, um dia, uma porção, um dia, duas porções, um dia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aqui, ó, é o sexto dia, um dia antes do Shabat. E o que é que se faz no sexto dia? A gente prepara, né, os alimentos, prepara a roupa, limpa a casa, deixa tudo certinho para no Shabat a gente não ter que fazer comida de última hora, a gente não ter que fazer uma limpeza, a gente não ter que correr no supermercado para comprar ração para o gato, né? Ou seja, a gente prepara tudo no sexto mês. E nesse dia,
né, que é o dia do Pêssar, você vê que lá no Novo Testamento os fariseus estavam com muita pressa de crucificar Yeshua logo, tirar do madeiro logo, né, porque eles queriam ir, que dá tempo para eles irem comemorar o Pêssar, né, eles estavam muito apressados, né, para comemorar o Pêssar, que é o que, ó, o 14º dia, só que é o 14º dia ao pôr do sol. E o que é o 14º dia ao pôr do sol? Né? Ao pôr do sol já é o início do Shabat do dia 15, né? Que é o que Enoque está falando aqui, ó. Olha que interessante, né? Ou seja, mas ela nasce naquele dia com uma 7ª porção, certo? Aproximadamente, e o seu processo declina do nascer do sol, ou seja, quando o sol se põe, esse uma 10ª porção, uma porção declina junto com o sol naquele dia, e durante o restante do seu período de quê? Do mês, a lua vai andar 29 dias, né? A sua luz aumenta em 14 porções. Quando a lua vai aumentando em mais 14 porções, depois ela declina mais 14 porções. Isso é que é interessante, tá? Ó, o restante do seu período, sua luz aumenta em 14 porções, tá? Ou seja, ela já está em uma porção e aumenta em mais 14, tá? Então completa 15, tá? Vamos para outra versão de Enoque, tá? Aqui, outra versão. Essa daqui tá até mais enxuta. Ela tem até umas observações aqui falando da lua nova. Olha que interessante que ela fala. Então a sua luminosidade comporta 1/7 e a metade de 1/7, tá? Olha aqui, ó. 1/7 e a metade de 1/7, tá? Eu acho que isso aqui é questão de tradução, tá? Ele quer falar que é uma porção, né, da luz da lua, né? E metade, certo? Olha o versículo 8. Ela se põe juntamente com o sol, e quando o sol se levanta, levanta-se também a sua luz, e recebe metade de uma das partes de luz. Olha que interessante. E naquela noite, no início da sua manhã, no princípio do seu período, de novo aqui, ó, dizendo o período que a lua começa o mês, ou seja, certo? Naquele primeiro dia, ela põe-se junto com o sol, e na mesma noite ela fica invisível nas 14 partes e metade de uma, tá? Então você veja aqui, né, que ela fica invisível 14 partes e metade de uma. Então, esse período aqui que ele tentou colocar, ó, então sua luminosidade comporta 1/7, certo? 1/7 de quê? Da luz do sol. É 1/7 da luz do sol, metade de 1/7, tá? Ou seja, ela fica ali com menos uma porção dividida no meio, tá? Então ela fica com 3,5% é quando ela nasce. Ela nasce com mais ou menos ali 2-3%, é mais ou menos isso, tá? Então é essa a questão, porque aqui ele fala que ela aumenta em 14 partes e metade de uma, ou seja, 14 metade de uma, o que é que completa 15? Meia parte, né? E isso aqui é interessante. Já o outro texto de Enoque, a outra tradução de Enoque, ele fala que ela aumenta em 13 partes, né? Ele diz que é 13, ela nasce com uma porção e aumenta em 13 porções e não 14. Aqui tá 14, eu queria ter achado ela, mas não achei, tá? 14 partes, né? Que ele até coloca com C aqui, tá escrito errado, tá? Então, 14 partes, certo? E lá no outro texto tá dizendo que aumenta 13 partes. Então, ela nasce com uma, aumenta em 13 e fica 14. E aí é onde gera o problema, tá? Ou seja, nós temos uma tradução que diz que ela aumenta 14 e meia, ou seja, ela nasce com meia. Outra versão aqui que diz que ela nasce com uma porção e aumenta 14. Ou seja, tanto essa versão quanto essa aqui, a lua, quando está completamente cheia, ela tem 15 partes, tá? Ou seja, quando ela está ali no período
de 15 dias ela está completamente cheia, ou seja, ela está com 1/7 da luz do Sol, ok? Essa é a questão. E tem outra versão, que eu não estou com ela aqui, ele fala que a Lua ela vai ficar completamente cheia com 14 porções. E aí nós vamos ver, né, essa questão, tá? Por quê? Porque Enoque ele fala das fases da Lua. Daqui a pouco o Enoque para de falar das fases da Lua, depois ele vai falar de quantos dias tem um mês, depois ele para de falar de quantos dias tem um mês, depois ele vai falar em quanto tempo aparece a Lua, e aí ele fala das portas dos meses, das estações, e ele ainda diz assim: e muitos seres humanos erram porque não contam essas portas. Olha o que ele fala, né? Os humanos erram grandemente porque não contam essas portas, tá? Então, a gente viu aqui no livro de Enoque, ou seja, a teoria que está no livro de Enoque. Vamos ver se Enoque está falando do calendário do eterno verdadeiro ou não. Como? Vamos lá em Levítico, né? A gente vê que aqui Levítico, ele vai e fala o seguinte: no primeiro mês, como é que a gente vai saber? Os hebreus lá, eles marcavam o primeiro mês. Como é que eles marcavam o primeiro mês? Olha que interessante, a lua nova, né? A lua nova mostra que é o primeiro dia do mês. Lá em 1 Samuel, você vê que tem algumas traduções, o tradutor coloca assim: no primeiro dia do mês, né? No primeiro dia do mês, né? Davi era para sentar na mesa com Saul, né? E outras versões colocam na festa da lua nova, Davi era para sentar na mesa com Saul. Ou seja, então você vê que um tradutor entende que é o primeiro dia do mês e outro tradutor entende que é a lua nova. Só que aí é que tá. Os dois estão falando a verdade, né? Ou seja, a lua nova é o primeiro dia do mês, quando era para Davi sentar e descansar, cessar suas atividades junto ali com o rei Saul, né? Porque ele tem um status, ele não é um Shabat, mas é um dia de descanso, tá? Nós vamos falar disso também, certo? Ou seja, no primeiro mês, né, que seria a constelação de peixes, né? Aqui, ó, constelação de peixes, ok? Todo ano, o ano inicia na constelação de peixe, todo ano, certo? Então, no mês 1, aos 14 desse mês, pela tarde, ou seja, o pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Olha que interessante, certo? E aqui nós vamos falar do pôr do sol. Antes um pouquinho eu queria ler aqui o versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis em seu tempo determinado. E aqui a gente vai para Gênesis 1:14. O que é que está escrito lá em Gênesis 1:14? Que o calendário o Eterno criou o sol para os encontros marcados? Não. O Eterno criou as constelações para os encontros marcados? Não. O Eterno criou a lua para os encontros marcados? Não. O que está escrito lá é que o Eterno criou o sol, a lua e as constelações para os encontros e tempos determinados, ou seja, moedins, encontros marcados. Ou seja, uma das traduções é tempos determinados, o que está escrito lá em Gênesis 1:14, ok? Aí, com o sol, a lua e as estrelas, eles sabendo que a lua nova é o primeiro dia, aí eles sabiam, ó, começou o primeiro mês. Então, no primeiro mês, eles já sabiam, eles viram a lua nova do primeiro mês. Aos 14 deste mês, pela tarde, no pôr do sol, é peça para ti. Vamos ver aqui, ó, no calendário. Ou seja, lua nova é um dia, certo? Ou seja, 14 dias. Ó, aqui, ó, já dá para ver direitinho aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é um Shabat. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aqui, ó. Ou seja, o 14º dia é
o sexto dia da segunda semana do primeiro mês. Então é assim que se fala do calendário do Eterno. Não é como a gente fala na semana, né, gregoriana. Ou seja, o sexto dia da segunda semana do primeiro mês do calendário do Eterno é o sexto dia antes do Shabat. Aí o pessoal que guarda o sábado, para você entender melhor, é como se fosse a sexta-feira, né? Sexta-feira é Shabat? Não, mas a gente espera até o pôr do sol. Quando chega o pôr do sol, começa o Shabat. Então o que é que o Eterno está dizendo? Que o Pessa é do pôr do sol, à madrugada, até ali 6 horas da manhã, antes do sol nascer, é o Pessa, tá? Aí tem que comer todo o cordeiro, você tem que convidar o vizinho, se a sua família não for grande o suficiente. E o que sobrar do cordeiro, naquele período, você jogava totalmente no fogo, né? Aquilo que não era comido, não era absorvido, né, ali ceiado com a família, não era para levar para ninguém, não. Ou a pessoa estava ali, né, servindo ao Eterno naquele dia, no dia que ele determinou, ou não adianta tirar, eu vou levar um pedacinho para minha vozinha que está lá na UTI, né? Ou seja, o Eterno vai ter misericórdia dela, se ela for merecedora, lá na UTI, sem comer o cordeiro, tá? Não é você cortar o cordeiro, eu vou levar um pedacinho. Não, o Eterno manda, quem comeu, comeu, quem não comeu, joga no fogo, tá? Naquela época, tá? Eu fiz uma comparação porque lá no Egito, certo? Poderia alguém, por exemplo, estar comendo cordeiro e aí de manhã logo cedo eu vou separar um pouquinho para o meu primo que eu gosto muito. Ele está lá no meio do faraó, mas porque ele não tem entendimento, né? O Eterno não permite. Ou o seu primo que está lá com o faraó, está dentro da tua casa comendo cordeiro, ou seja, debaixo da porta com o sangue de Yeshua, ou o espírito da morte vai passar e vai levar ele, né? É essa a grande questão, ok? Então, o 14º dia é como se fosse a sexta-feira, ao pôr do sol já é o pôr do sol do Shabat do dia seguinte, que é o quê? Dia 15. Então é um Shabat normal, tá? Essa é a questão. O Pessa, você come o cordeiro durante a noite, né? Isso naquela época. Hoje nós temos Yeshua, não precisa do cordeiro, tá? Fazer o cordeiro. Hoje nós temos o Mashiach, não há necessidade, tá? Mas nós temos que guardar o Shabat. Então, quem está guardando o Shabat do pôr do sol do sexto dia para o sétimo, que é o Shabat, dependendo do mês vai cair num dia diferente. Quem está guardando o Shabat está guardando o dia que no passado, se ainda tivesse vigorando da forma que o Eterno entregou a Moshe, seria o dia do Shabat. Então você está debaixo da porta, que é o que? O Shabat, com o nome de Yeshua, que é o cordeiro. Você tem um cordeiro e está no Shabat, então você está cumprindo a lei do Eterno, a Torá, em espírito e em verdade, como Yeshua explicou a samaritana lá no poço, né? Que disse assim, ó, nós temos que adorar lá no templo ou no monte. Aí Yeshua diz, chegará o tempo que não será nem no templo nem no monte, mas em Uruach do Eterno e pela Torá, tá? Então, quem está guardando o Shabat está comemorando o Shabat da forma que o Eterno preparou para comemorarmos nos dias de hoje, como simplesmente só guardando o Shabat, tá? É um memorial, né? A festa de Pessa, mas você guardando o Shabat, você está dentro da porta, o espírito da morte vai passar, você tem Yeshua, tem o sangue do cordeiro na tua porta e está guardando o dia correto, tá? Que é o 15º dia, certo? Então você veja que a teoria do que Enoque está falando aqui, né? Você conseguindo compreender o que Enoque quer falar, você consegue ver que encaixa, tá? Aqui no Pessa, porque você vê, ó, no primeiro mês, né? Aos 14 do mês, pela tarde, é Pessa, ao pôr do sol. Aqui, pôr do sol. Ele coloca tarde porque ele está fazendo uma referência a Gênesis lá, né? E passou tarde e manhã. E passou-se o primeiro dia. Então ele colocou tarde aqui, mas aqui poderia ser pôr do sol, tá?
E aí? O dia começa no pôr do sol ou na parte da manhã? Eu vou falar do pôr do sol por causa aqui da tarde, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o que Neemias, né? Olha aqui, ó. Texto. Haftorá, né? Tá na própria Bíblia. Neemias 13. Por quê? Porque eu fui usar, né, esse argumento com alguns irmãos. E ele diz assim: não, as festas do Eterno é uma exceção. Não. As festas do Eterno não é exceção, tá? E aí nós vamos ver aqui, ó, 19, Neemias 13, versículo 19. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, ou seja, a sombra do pôr do sol chegavam à porta de Jerusalém, antes de que? Do início do Shabat. Então você veja que o pôr do sol está diretamente proporcional ao início do Shabat, tá? E esse texto aqui é um texto que não se refere à festa. Aqui Neemias, o povo saiu da Babilônia, estava voltando, reconstruindo Jerusalém, o templo, as muralhas. Eles estavam voltando para habitar em Jerusalém, né? E Neemias estava lá reclamando que eles ainda estavam negociando no Shabat. Ele disse: é assim que vocês vão retribuir a bondade do Eterno, né? Vocês casados com a cananita, e o povo largou as cananitas e os filhos dela, mandou elas embora, né? E o povo começou a guardar. Olha que interessante, né? Neemias se tornou mais radical nessa questão do Shabat, porque ele sabia. A falta de descanso do Shabat fez com que o povo fosse levado como escravo para a Babilônia, né? Eles não descansavam o Shabat como deveria, eles não descansavam a terra, né? Nem no Shabat, nem no 7º ano, nem no jubileu, não libertavam os escravos, e tudo isso levou eles como escravos para a Babilônia. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat, o sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o Shabat. Ou seja, o Shabat começa no pôr do sol e termina no pôr do sol, tá? E coloquei alguns dos homens de confiança junto aos portões, ou seja, ao Shabat, para observar, para segurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do Shabat, né? Então você veja que essa questão, né? Você vê que Neemias teve que colocar ali soldados à porta porque o povo queria quebrar o Shabat do Eterno, né? Eles não se conformam, eles sempre querem desobedecer aquilo que o Eterno determinou para a vida deles, tá? Hoje, o povo continua nessa desobediência do mesmo jeito. Eles dizem: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou enxertado em Israel, a Israel espiritual, mas não faz as obras de quem pertence a Israel. Israel tem uma conduta, Israel tem um rei, Israel tem um legislador, Israel tem uma lei. O reino de Deus tem regra e as pessoas não querem obedecer à regra, né? E você vê muito eles escolhendo regras a ser obedecidas. Essa regra aqui pode, essa não pode, essa não precisa, essa precisa. Essa regra aqui é maior, é mais importante, essa regra é menor, não precisa guardar. Então você vê que o povo continua até hoje. Até o melhor do povo de Israel ainda é teimoso, desobediente, pescoço duro, né? Então você veja aqui que eu estava falando de Levítico aqui, né? Mostrando claramente aqui a irmã que perguntou, né? Aqui, ó, pôr do sol diretamente ligado ao início do Shabat. Tá respondido, tá? Ou seja, você vem para aqui, tem as festas do Eterno, você sempre vê que é ao pôr do sol, pela tarde, né? Começa, ou seja, o Pessa. Ou seja, se é o pôr do sol do 14º dia, quando vira que o sol se põe, que começa a noite, já é o 15º dia. Aí o Eterno vem e fala do 15º.
e aos 15 dias deste mesmo mês, ou seja, é festa de pães ázimo do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então você vê aqui, ó, no calendáriozinho, aqui que a gente estava falando, né? Você vê que é 1 e a lua nova é o dia 1. O 8º dia é um Shabat e no 15º é a festa do Eterno. Ao pôr do sol do dia 14 para o dia 15 é Shabat, convocação solene. Por isso que é convocação solene e você não pode trabalhar nesse dia. Todo dia 15 do calendário do Eterno é Shabat, convocação solene. E aí nós vamos falar o porquê disso, tá? Eu vou mostrar texto, né, na Haftorá, na Bíblia, mostrando sim que é Shabat, tá? É uma convocação solene. Mas o que eu quero mostrar aqui é o versículo que eu acabei de ler, né, que são 7 dias de pães sem fermento. Ó. O primeiro dia é convocação solene, aí vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, convocação solene. Olha que interessante. E no outro dia, Shabat, né? Ou seja, o dia 22. Olha que interessante, são 2 Shabat seguidos, tá? Olha aqui pelo texto, né? Aos 15 dias desse mês é festa de pães sem fermento. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil farei. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho fareis. Por isso que tá aqui, ó. Aí já em já em tabernáculo é um pouco diferente. Nós vamos ver, tá? Ou seja, é santa convocação no primeiro e no 7º dia. E aí vem o Shabat do mês, né? Ou seja, todo dia 1º do mês, todo 8º dia do mês, todo 15º dia do mês, todo 22º dia do mês e todo 29º dia do mês é Shabat, né? Nós vamos falar sobre isso, tá? Isso daqui até agora é a teoria, tá? Aqui nós estamos lendo a teoria, certo? E já estamos começando a aplicar na prática aqui, ó. Aqui é a prática, certo? A gente sabe que no dia 23 foi a lua nova, a gente sabe que no dia 30 foi o Shabat, a gente sabe que no dia 6 de abril foi o Shabat e assim vai, tá? Agora, como é que eu sei que esses dias aqui, né? Eu tô aplicando o que Enoque fala lá, né? Ou seja, é uma porção no primeiro dia e aí tem mais 14 porções, né? Ela fica com a luz completamente cheia aqui, 15º dia 100% da luz, tá vendo aqui, ó? Ou seja, uma porção mais 14. 7 com 7, 14. Ou seja, 15 porções. Ou seja, nós estamos aplicando o que está falando aqui em Enoque. E Enoque não fala nada de errado, né? O que tem uma divergênciazinha é uma tradução. Porque se você for pegar Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, tem erro. Se você for pegar Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, né? Revisada, redigida, atualizada e assim vai, você vai ver que tem erros, são vários textos diferentes. A mesma coisa está aqui no livro de Enoque, né? 3 versões, eu só estou com 2 aqui, mas tem a terceira que eu falei, né? Que também tá com erros, tá? Então é a mesma coisa da Bíblia que você tem na mão, cheia de erro de tradução, ok? Então, aqui em Neemias a gente falou sobre o início do Shabat, agora eu quero falar sobre o dia 15, aqui ó, 1 Reis, capítulo 12, aqui ó, 1 Reis 12, certo? 1 Reis 12, versículo 32. Olha o que está aqui, ó, que coisa interessante. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, tá? No 8º mês, na época de Jeroboão, não tinha a festa que os judeus comemoram no 8º mês, ok? Hoje. Ou seja, não tinha festa nenhuma no 8º mês. Era um mês normal para o povo israelita, tá? Porque por mais que Jeroboão tenha errado, tenha feito muita coisa errada, ele ainda continuava sendo israelita. Um israelita desviado, mas israelita, ok? Então, você vê que Jeroboão ali queria fazer o povo
adorar a Deus no monte para não ter que dizer e não ter influência de Judá sobre os subordinados dele, tá? Então o que foi que ele fez? Ele foi, criou lá o bezerro de ouro e começou a fazer um culto. Agora olha o contexto. Não está aqui julgando o que Jeroboão fez de certo ou errado. Presta atenção no texto. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês. Ou seja, não tem festa do Eterno para dizer, ó, isso é uma exceção. Não tem exceção aqui, tá? É um mês normal. No 15º dia do mês, olha, 15º dia do mês, ou seja, o que é o 15º dia? Aqui, ó. Uma porção, não é isso? Mais 14 vai dar o que, ó? Aqui, 15º dia. Ó. Um Shabat, 2 Shabat, o terceiro Shabat, o 15º dia do mês, certo? Vamos continuar lendo o texto. Aqui, ó. No 15º dia do mês, a semelhança da que se celebra em Judá, olha, Judá comemorava uma festa no 15º dia do mês. Adivinha qual era a festa? Ou seja, Shabat. É o Shabat da lua cheia. Você vê o Salmo dizendo, toque o shofar na lua nova, ou seja, no primeiro dia, e na lua cheia, certo? O 15º dia, quando a lua está completamente com sua plenitude, tá? Algumas vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ali são as 15 porções, tá? Que é falado no livro de Enoque. E subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando e louvando aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra, tá? Então você veja o seguinte, que a informação principal aqui nesse texto é que Jeroboão estava criando um culto semelhante ao que Judá comemorava nas mesmas datas, só que ele estava colocando os bezerros de ouro no lugar do Eterno, tá? Porque você veja aqui, ó, ou seja, o Shabat, o povo israelita lá em cima, mesmo com boi, continuava comemorando o Shabat, assim como a tribo de Judá. No início, no 15º dia do mês 8, né, a semelhança da que celebrava Judá, tá? Então você vê aqui, contexto, não tem festa, nada disso, uma festa solene, para dizer, ah, é uma exceção. Não, não tem exceção aqui, tá? O Neemias aqui fala que o início do Shabat é no pôr do sol, tá? Não é uma festa para dizer que é uma exceção. Aqui, 1 Reis, capítulo 12, está falando que era uma festa semelhante à tribo de Judá, que é a festa da lua cheia, né? Jeroboão estava comemorando a mesma festa para fazer o que? Os israelitas guardar o Shabat, né? Só que guardar o Shabat ali diante dos bezerros de ouro, tá? E esse texto não é exceção. E agora nós vamos para, né? Aqui terminou de ler os 15 dias desse mês, pães asmos, 7 dias comemoreis, né? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta ao Senhor, e no 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, certo? Então é esse calendáriozinho aqui, né, que a gente está mencionando, tá? Ou seja, o pães asmos é no primeiro dia do Shabat, né? E aí vai mais 7 dias. O último é Santa Convocação, como também o 22º, né? É Shabat também. E aí vai o 29, tá? Nós vamos mostrar isso na prática. Nós estamos mostrando na prática no calendário. Depois nós vamos olhar no sol, na lua e nas estrelas isso, ok? A gente vai agora para o texto que fala da festa de tabernáculo. Olha que interessante a festa de tabernáculo também, né? E aqui eu vou falar sobre a lua nova, né? Por quê? Como é que a gente sabe qual é a festa do tabernáculo, né? Fala aos filhos de Israel e diz: aos 15 dias deste mês 7º, então você veja, aos 15 dias do mês 7º será a festa de tabernáculo ao Senhor
por 7 dias. Olha que interessante, tá? Então já é esse calendáriozinho aqui, ó, tá? Ou seja, a lua nova foi no dia 17 de setembro, tá? O mês 7. E aí você conta, né, mais 15 dias, mais 14, né, no caso, é o 15º dia, aqui, ó, o primeiro dia, o 8º dia, o 15º dia, Santa Convocação, o primeiro dia da festa de tabernáculo. E aí você conta um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí outra Santa Convocação, o 8º dia, no 8º dia aqui, é o Shabat do dia 22, 8 de outubro, Santa Convocação. É o que a gente vê no texto aqui, ó, tá? Fala aos filhos de Israel e diz que aos 15 dias deste mês, no 7º mês, será a festa de tabernáculo, por 7 dias. No primeiro dia haverá Santa Convocação, nenhuma obra servil fareis. Por quê? Porque é Shabat, tá? Você não pode trabalhar no Shabat mesmo, certo? É o versículo 36. 7 dias fareis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º, o quê? 8º o quê? O 8º dia tereis Santa Convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Por quê? Porque você vai ver aqui no calendário, é um Shabat, tá? Ou seja, ele começa no dia 15, passa 7 dias com as barraquinhas montadas, no 8º é outro Shabat, o Shabat do dia 22, tá? Então, você veja o seguinte, como é que a gente sabe qual é o primeiro dia do mês 7? É a festa de Yom Teruah, tá? Tá aqui, ó. Vamos botar aqui, Amós, capítulo 8, tá? Versículo 4 e 5. Olha que interessante, para você ver que a lua nova é um dia de descanso, sim, certo? Ouve isto com atenção. Vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra. Ou seja, o Eterno está falando com alguém que esmaga os necessitados e destrói os pobres da terra. Como? Aí o Eterno fala, murmurando. Vocês ficam murmurando. Quando acabará a lua nova para que vendamos cereais? Ou seja, quando acabará a lua nova? Ou seja, lua nova, Rosh Hodesh, né? Ou seja, o primeiro dia do mês. Quando vai acabar o primeiro dia do mês para que possamos vender cereal? Certo? Ou seja, então vocês vejam que os hebreus da época, os israelitas da época, com um coração mau, perverso e adúltero, eles não comemoravam a festa do Eterno com deleite, com amor, né? Ou seja, eles que ficavam contando os minutos para acabar o Shabat ou a lua nova para ir vender cereal, tá? Olha que interessante, ele fala, quando acabará a lua nova para que possamos vender cereal? Então, nenhum trabalho servil fareis. Lembra? Ou seja, a lua nova também é um descanso, uma santa convocação. E a que horas terminará o período do Shabat? Olha, eles estão fazendo a mesma reclamação do Shabat, o período do Shabat, com o período da lua nova. A mesma reclamação, tá? Para que possamos comercializar trigo, diminuindo o efa, o peso, a medida, certo? E aumentando o ciclo, ou seja, o preço, o lucro, né? Enganando a muitos com balanças adulteradas. Então você veja que na lua nova eles estavam reclamando que não poderia comercializar, e no Shabat eles também estão tendo a mesma reclamação, que não poderia comercializar. Então você veja que o status de descanso obrigatório, né? Nenhum trabalho servil fareis, certo? Do Shabat é o mesmo do período da lua nova. A lua nova e o Shabat têm o mesmo status. Então você vê que a lua nova é um dia de descanso, sim. E por que isso é importante? Porque aqui, ó, né, na festa de tabernáculo, certo? Você vê que o calendáriozinho, na festa de tabernáculo, no primeiro dia do mês, é Yom Teruah, tá? Olha que interessante. Então, se você já guarda o Rosh Hodesh,
que é mandamento sim, é da cultura israelita sim guardar. Você tanto está guardando o Rosh Hodesh, quanto você está comemorando um memorial, a festa de Yom Teruah. Por exemplo, se você estivesse com Moisés, né, andando junto a Moisés, você estaria comemorando Yom Teruah junto com Moshe, porque ele estaria tocando alarido, dando grito e assim vai. Hoje você pode fazer isso? Pode, em memorial, tá? Mas se você estiver guardando Yom Teruah, você está fazendo da mesma forma que os patriarcas faziam, ou melhor dizendo, o mesmo dia que os patriarcas faziam. Você está descansando no mesmo dia. Você vai ver outros textos, né, que fala também que a lua nova, né, que a moça lá pegou o jumentinho para ir até Eliseu, porque o filho dela tinha morrido, e o marido dela chega e diz assim, ó, por que tu estás indo, né, lá no profeta? Hoje nem é Shabat, nem é lua nova, né? Então você veja que ele compara ali a lua nova a Shabat, ou seja, descanso, né? Ou seja, não é dia de visitar o profeta, porque o povo de Israel ia no dia de visitar o profeta, que era o quê? Lua nova e Shabat. Por quê? Porque nos outros dias eles estavam trabalhando, né? Estavam plantando, estavam comercializando, estavam fazendo as coisas que eles precisavam fazer, né? Quando é que eles poderiam fazer isso? No dia que eles estivessem de folga. Que dia? Rosh Hodesh e Shabat, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é tão importante para o povo de Israel. Ou seja, aqueles que, através do nome de Yeshua, são enxertados em Israel, são enxertados nas promessas que Deus fez a Abraão, certo? Eles têm que guardar as festas. E se você estiver guardando os sábados, os Shabats, tá? E os Rosh Hodesh, você está guardando o dia correto de pelo menos 5 das 7 festas, tá? 5 das 7 festas. Porque quando você guarda o Rosh Hodesh, você está guardando em Yom Teruah, tá? Se você guardar o Shabat, você vai estar guardando aqui, ó, o primeiro dia da festa de tabernáculo e o último dia da festa de tabernáculo, ok? Se você estiver guardando a questão do Shabat e do Yom Teruah, você só vai ficar de fora do Yom Kippur, que normalmente todo mundo já guarda mesmo. Quem começa a mergulhar na cultura israelita, ele vai, qual o primeiro dia, quando ele entende o que é Yom Kippur, ele já vai querer fazer o Yom Kippur, pedir um dia de perdão ao eterno. É um dia específico, um dia especial para pedir o perdão eterno. Ah, mas eu peço perdão eterno todo dia. Sim, mas esse até os anjos vão estar ali diante do eterno. É como se fosse o dia do imposto de renda, né, do eterno. Só que esse imposto de renda é pecado, né? É o dia que o eterno ali vai pesar os pecados e as obras que tu fizesse, ou seja, cumprindo o mandamento, ok? E Pentecoste, né? Porque Pentecoste você tem que guardar 7 Shabats, né? Para você, no dia seguinte, são 7 Shabat, são os 49 dias, né? Ali tem até uma forma de contar esses 49 dias, não é um dia corrido como o Yahussef Ben Abraham guarda, né, que ele faz lá, a gente guarda o calendário luno solar de Enoque, né, e aí só que ele conta o calendário luno solar de Enoque, mas ele conta o gregoriano contínuo, né, ele guarda o sábado gregoriano, ele guarda as festas no calendário gregoriano, ou seja, ele diz que é luno solar de Enoque, mas não tem nada de Enoque, não tem nada de solar e não tem nada de lunar, tá? Ele segue o calendário gregoriano, guardando os sábados e as festas totalmente fora de contexto, porque você vai ver que lá a festa de Pentecoste, ela sempre ocorre um dia após o Shabat, e lá eles nunca caem, né, no Shabat ou um dia após o Shabat, sempre é numa quarta, numa terça. Então você vê que está completamente fora da Torá, né, esse calendário luno solar de Enoque que eles dizem que guardam, ok? Então é isso que eu queria mostrar a vocês, como é importante a questão de guardar o Rosh Hodesh, guardar o Shabat, né? E aí você vai acrescentar o que? O Yom Kippur, que é o 10º dia do mês, e vai acrescentar
a festa de Pentecoste, que é um dia após o 7º Shabat do ano, tá? Após o 7º Shabat do ano é Pentecoste, são as duas festas, ok? Aí aqui você vê o seguinte, né? A gente já leu Neemias aqui, que é falando do pôr do sol, leu aqui Levítico, que eu queria mostrar a questão do pães asmo, pão sem fermento, que aqui fala dos 15 dias, né, como sendo convocação solene, né, nenhum trabalho servil farei, porque é um Shabat. Aqui em Tabernáculo a mesma coisa, né, são 15 dias, também uma convocação solene, nenhuma obra fareis, né, e aqui Amós falando sobre o Rosh Hodesh, Reis falando sobre o 15º dia, como a tribo de Judá também comemorava, que é o Shabat da lua cheia, ok? E agora nós pegamos a teoria aqui de Enoque, nós vimos na Haftorá, na Torá, tudo, certo? E eu queria mostrar a vocês agora no mapa aqui, né? No SCAMAP, tá? Que é um dos aplicativos muito bom para você observar. Tem o Estelário, quem é mais em 3D, mas esse aqui a gente consegue ver bem, tá? Então é a questão do seguinte, deixa eu fechar aqui, é a questão do seguinte, esse calendário aqui, tá? Eu vou começar pelo mês 11, que foi 13 de janeiro, tá? Aqui eu já estava fazendo o calendário, vou fazer aqui 13 de janeiro, certo? Fevereiro, 13 de janeiro, tá? Você vê aqui, que a lua está aqui, ó. Olha, 13 de janeiro, ela estava aqui em Capricórnio, tá vendo? Ó, aqui, ó. É o mês 11 do calendário do Eterno, tá? É o calendário luno-solar, né? Que usa as estrelas também. E o que é as estrelas? São os ponteiros, ok? Aqui Capricórnio seria como se fosse o 11, Aquário como se fosse o 12, Peixes aqui, ó, tá vendo? Peixes, o 1, Áries, o 2, aí Touro, o 3, Gêmeos, o 4, Câncer, o 5, Leão, 6, Virgem, 7, tá vendo? Libra, 8, Escorpião, 9, né? Aí Sagitário, 10, e aqui Capricórnio, 11, tá? Ou seja, é uma volta, tá? Lembre-se, os ponteiros. O Sol representa o ponteiro pequeno e a Lua o ponteiro grande, ok? Então você veja aqui que no primeiro dia do mês 11, deixa eu confirmar aqui, mês 11, certo? 11 de janeiro, a constelação de Capricórnio é o primeiro dia do mês. Aí veja, 1, certo? Primeiro dia, o dia 1, aí o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8, o dia 9, o dia 10, o dia 11, o dia 12, o dia 13, o dia 14, o dia 15. Olha aqui, ó, você vê que o Sol está completamente oposto à Lua, tá? Lembra que eu falei que quando eles começam o mês, eles estão na mesma porta, ou seja, aqui em Capricórnio, praticamente, tá? E quando eles estão na metade do mês, eles estão oposto aqui, certo? Aqui é o dia 15, aí o dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, olha, 29. Olha que interessante, já está aqui em Aquário. Deixa eu ver uma coisa aqui, pronto, aqui. Aqui, ó, dia 11 do 2, tá? Vamos ver aqui, o mês 12 começou quando? 11 de fevereiro, tá vendo aqui, ó? Rosh Hodesh, aonde? Na constelação de Aquário, tá vendo? E eu até coloco aqui, ó, no calendário nosso, eu coloco, ó,
Rosh Hodesh, eu boto Amós 8:5, foi o texto que a gente viu, né, falando sobre que tem que guardar o Rosh Hodesh, tá? Aqui embaixo eu boto também, ó, o pôr do sol, ó, Neemias 13, quando a sombra do pôr do sol já chega às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat. Olha aqui, interessante, né? O dia de descanso eu boto aqui Ezequiel 46:1, né? Que mas no dia do Shabat e no dia da lua nova será aberto, ou seja, tanto o Shabat quanto a lua nova tem o mesmo status. E aqui os dias de trabalhar, o portão do átrio interior permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho. Ou seja, se são 6 dias dedicados ao trabalho, a lua nova é um dia que o portão está aberto, então não é trabalho, não pode trabalhar. Por quê? Porque é descanso. É outro texto que enfatiza a questão da guarda do Rosh Hodesh, tá? Mas o meu intuito aqui não é isso somente, né? Eu já fiz vídeo mostrando que o Rosh Hodesh tem que ser guardado sim, mostrei vários textos na Bíblia, tá? Eu só estou trazendo aqui porque a irmã, ela é um ouvinte do canal lá, né? Um ouvinte nova, e ela me fez algumas perguntas, né? E aqui eu estou tentando fazer um vídeo respondendo as perguntas dela, tá? E aí, para outros irmãos vai ajudar bastante a questão dessas perguntas, tá? Aí aqui você vê, ó, o mês 11, ó, aqui, 11/2, tá? É o primeiro dia do mês 12, que é o que nós estamos, ó, 11 de fevereiro, tá? E aí, ó, você vê o seguinte, vamos contar aqui comigo de novo, vamos contar. Quem não entendeu, volta, vê o vídeo que vai entender a questão dos 29 dias, tá? Olha agora, ó, o dia 1, né, dia 11, ó, 1, que é o Rosh Hodesh, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, a lua começou em Aquário, o dia 8 é o primeiro Shabat. Vê aqui, ó. Aquário, 1, 2, 3, 4. O primeiro Shabat é Touro. Tá vendo aqui? O próximo Shabat vai ser dia 15. Quando é? 1, 2, 3, 4. Leão. Bora lá ver. Olha que interessante. Esse é o dia 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, dia 15 está na constelação oposta a Aquário. Tá vendo aqui? Em Leão, dia 15. Certo? Olha aqui, ó, o que eu estou falando a vocês do relógio. Aqui Aquário, a constelação oposta é Leão, ó. Tá vendo aqui? Certo? A constelação oposta é Leão e é o 15º dia do mês, ou seja, a lua começa aqui e vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela tá aqui em Leão, no oposto, tá? Aí a próxima constelação, que é a próxima porta do Shabat, vai ser 1, 2, 3, 4, Escorpião. Olha que interessante, ó, ou seja, dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20, dia 21, dia 22, constelação do Escorpião aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu botar pra cá, ó, aqui, ó, Escorpião, tá vendo? A lua está em Escorpião, ou seja, ela está aqui na metade decrescendo. Olha aqui, ó, minguante, né? Olha aqui, Escorpião, tá vendo aqui, ó, certo? Aí a próxima vai ser o que, ó? 1, 2, 3, 4. Aí já vai para Peixes, tá? Oh, Escorpião aqui, ó. Tá aqui em Escorpião, desculpa, eu tava mexendo de Sagitário. Escorpião, aí 1, 2, 3, 4. Aí completa o círculo novamente. Ou seja, aquilo que Enoque fala de novo, né? Quando tá a lua completamente cheia, o sol vai estar em Aquário e a lua vai estar em Leão, casas opostas. Eu mostrei isso, né, na prática aqui, ó, tá? Deixa eu voltar. Eu mostrei, né? Ele tava em Leão e o sol aqui, ó, na prática, casas opostas. Mas quando eles iniciaram, tava o sol e a lua em Aquário. Aí agora, né, esse é o Shabat, a porta do Shabat é Escorpião aqui no mês de Aquário, e agora vai ser mais 7 dias, dia 22, dia 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, olha, 29, 30.
ao dia 11 de março de 2024, né? Provavelmente esse é o dia, né, que vai ser o Rosh Hodesh, tá? Ó, aqui já é previsão, tá? Aqui já é previsão, mas você vê aqui, ó, uma restinha de luz. Claro que a gente não deve confiar no programa, a gente tem que ir lá verificar. Aqui é uma previsão, né? Essa parte aqui é uma previsão, dia 11/3, mas pode ser dia 12, tá? Olha aí, ó, tem até um alinhamento aqui bonito, né, no dia 12. Ou seja, se ele aparecer no dia 11, o Shabat é dia 12, tá? Ou seja, vai estar esse alinhamento aqui no dia 12, ok? Então, é isso aí. Por que eu estou falando isso, certo? Porque você aqui consegue ver Enoque, você vê que foi 29 dias. Quando a lua saiu de Aquário, ela deu uma volta no zodíaco e levou 29 dias. Justamente o que está aqui, tá? Ó, aqui, ó, levou um dia, 8 dias, 15 dias, 22 dias, 29 dias. Aí o 30 é lua nova, Rosh Hodesh, tá? Então, essa é a questão. Mas pode ter uma porta, normalmente o primeiro mês tem porta, tá? E aí vai ser o dia 12. Eu acredito que vai aparecer a lua nova no dia 11 e o Shabat vai ser dia 12, né? Mas aí vamos aguardar para ver. A grande questão é mostrar aqui, né, a irmã, a questão principal. Qual é? O pôr do sol é no início do Shabat, certo? A lua nova é para ser guardada sim, né? Ela tem o mesmo status de descanso, né, do período do Shabat, né? Aqui, ó, você vê, né, o Eterno falando. E Reis, você vê aqui que, semelhante à tribo de Judá, Jeroboão, né, no culto lá dele pagão, estava comemorando, né, a celebração do Shabat no 15º dia, que é justamente o 15º dia que a gente comprovou aqui, né, que são 29 dias. Se são 29 dias o mês completo, então você vê que o 15º dia é muito importante. Você viu lá no livro de Enoque, que Enoque fala que a lua começa com uma porção e depois ela acrescenta mais 14. Quais são essas 14 porções que vai acrescentar, né? Ou seja, ela começa com uma porção na lua nova e 14 porções escuras, tá? E aí ela vai aumentando até chegar à lua cheia. Quais são essas 14 porções? Uma porção é metade da lua, outra porção é a outra metade da lua, ela fica cheia. E depois que ela fica cheia, ela vai declinando. Sai 7 porções, sai a metade da luminosidade, e mais 7 porções ela fica completamente escura, reaparecendo no dia seguinte com uma porção da luz da lua completa, né? E isso é muito interessante, tá? Por que estou falando isso, certo? Porque muitos não têm esse entendimento e você tem pouco tempo para se adequar ao que é importante para o Eterno, que é a Torá dele, né? Você não tem muito tempo, mas você ainda tem tempo, né? Nós não sabemos quanto tempo teremos com a internet, certo? Mas com certeza esses aqui são mandamentos, certo? O Shabat inicia no pôr do sol, né? Aqui a lua nova é descanso. Você vê o dia 15 como descanso também, o dia 15, né? Então é muito importante isso, tá? Lembre-se, o primeiro passo é se batizar no nome de Yahoshua. Não existe um texto na escritura inteira batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para teus pecados ser perdoado, tem que ser batizado no nome que Yahuwah salva, o nome que significa Yahuwah salva, ou a salvação de Yahuwah, que é quem? Yahoshua, tá? Conhecida ali em aramaico como Yeshua. No grego, né, ou português e as outras línguas, Jesus, tá? Se você for para a China, Iesu, tá? Então você veja que há muitos nomes, né? Assim como o faraó alterou o nome de Yahussef para José, né? De Yahussef para Safenat Paneah, nosso Salvador,
tá? O nosso Salvador, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahoshua HaMashiach. Você tem que se batizar neste nome e teus pecados serão perdoados. Depois, você vai para Atos 15 e 20. Foi um vídeo que eu fiz recentemente falando sobre carne sufocada. Irmãos, entenda uma coisa. Carne sufocada é pecado. Quando o Eterno deu esse mandamento, ele disse, dura para todo sempre. Vai passar céu e terra e as palavras do Eterno não vão passar. Palavra de Yeshua, né? Ou seja, a Torá, ela é completa, ela não é pela metade, né? A Torá do Eterno dura para todo sempre. Quando ele falou isso, era toda a Torá, não os mandamentos que as pessoas escolhem. O que eu estou falando é que carne sufocada é pecado. A questão é, o que você entende como carne sufocada? Essa é a grande questão. Você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que entender o que é carne sufocada, tá? Se a carne do supermercado não fosse sufocada, por que os judeus que levam a sério as coisas do Eterno não comem dessa carne do supermercado, tá? Então, pare para pensar. Pense por si. Pergunta ao Eterno, encosta o rosto no chão, fale com ele, porque quem diz o que é pecado ou não, não são seres humanos, não sou eu, é o Eterno que fala. E carne sufocada é pecado sim, comer sangue é pecado sim, promiscuidade sexual é pecado sim, e coisas contaminadas por ídolos é pecado sim, tá? Então, se batize no nome de Yeshua e comece a guardar esses 4 mandamentos. É o que foi determinado no Concílio de Nicéia e até hoje está em vigor. Mas os pastores, os padres, o rabino não estão te ensinando isso, tá? E depois que você começar a cumprir esses 5 mandamentos, né? Aí você vai ouvir Moisés e os profetas. Você vai ter espiritualidade necessária para entender o que o Eterno quer passar na Torá. E não vai ser homem nenhum que vai guiar os teus passos, não. A não ser Yahoshua HaMashiach. Este é o teu Messias, e mais nenhum homem. A Techuvá é Yahoshua HaMashiach. A Techuvá é voltar para a Torá, e não trazer parte da Torá que eu acredito, tá? Não é trazer a Torá fracionada, dividida, rateada, esquartejada para uma religião, não. É ir até a Torá. E chegando lá em Israel, existe uma lei, um rei, um legislador, né? E você vai ter que se adequar a isso. Os mandamentos do Eterno é para separar o povo dele do mundo. Não toque em nada impuro. Sem santidade ninguém verá o Eterno. E o que é santidade? Obedecer os mandamentos. Todos eles. Então, tenha muito cuidado com a narrativa das religiões hoje. Hoje tem 2 bezerros de ouro. O pessoal fala muito de Jeroboão, né? Aqui capítulo 12, tá? Tem 2 grandes bezerros de ouro hoje no povo de Israel. Tem a religião judaica e tem a religião cristã. E você tem que desviar da esquerda e da direita, seguir o caminho reto. E o caminho reto que está na Torá é o quê? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A Torá, o próprio Mashiach, tá? Então, seja semelhante ao Mashiach, como está Apocalipse 2:6. Aqueles que perseverarem nas minhas obras. E Yeshua comia carne sufocada? Tenha muito cuidado. E Yeshua usava tzitzit? E Yeshua guardava o Rosh Hodesh? Né? Então, tenha muito cuidado. Aqueles que perseverarem nas obras de Yeshua e não de seres humanos, esses receberão autoridade semelhante ao que o pai dele deu a ele, e eles governarão e quebrarão as nações como se fosse jarro de barro, com o mastro de ferro que ele vai receber. Tenha muito cuidado, né? Bem-aventurado são aqueles que guardam os mandamentos. Todos, tá? Todos os mandamentos estão válidos, porque eles terão direito a comer do fruto da árvore da vida, né? Você vê Apocalipse,
aqueles que são a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e ele não especifica quais são, né? Ou seja, são todos, e a fé em Yeshua HaMashiach. Ah, mas você não guarda o mandamento. Mas eu não saio dizendo por aí que a Torá não está válida, ou está válida em parte, tá? Se você está no Brasil, Jamaica, Japão, qualquer lugar do mundo, a Torá inteira está válida sobre a tua vida. Você não tem como guardar algumas coisas como eles guardavam, mas o Shabat e o Rosh Chodesh você pode guardar. E a maioria das festas estão dentro dessas datas, tá? Então, guarde. Seja separado para o Eterno. Que nenhum homem te separe do Eterno, mas que a Torá te separe para o Eterno, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas, né? Em nome de Yeshua, amém, amém e amém. Me lembrei, aqui eu disse que ia mostrar a versão, né, dos textos de Enoque. Deixa eu mostrar aqui, porque de repente alguém ficou curioso aí, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mandar alguma pergunta com relacionada a isso aqui, né? Sem briga, sem disse-me-disse, né? Ó, aqui, ó. Essa tradução foi do Elson C. Ferreira, lá de Curitiba, né? 2003, tá? E essa daqui eu vou deixar o WhatsApp, né? Para os irmãos que querem fazer alguma pergunta. Essa daqui é de Nelson Martins, tá vendo? Aqui, ó. 2016, já é mais atualizada. Ok? E tem mais duas, que é uma que eu falei, né, que fala das 13 porções, né? E tem uma lá do grupo do Moshe também, que o grupo do Moshe, se eu não me engano, eu vi, mas eu não me lembro o que é que fala, para ser sincero, né? Foi até o irmão que mandou para mim. Ok? Aí eu vou deixar o telefone do WhatsApp, quem quiser comentar, falar alguma coisa, quiser acrescentar, manda um zap. Só não precisa ser mal educado, brigar, algo desse tipo, tá? E tratando com respeito, todos seremos tratados com respeito. Lembre-se, Yeshua veio trazer a palavra sem gritar, sem berrar, sem lacrar, né? No dia de hoje tem que colocar a palavra lacrar, né? Porque parece que as pessoas querem seguir pessoas que lacram e gritam e berram, né? E Yeshua fala manso. Ele não precisa gritar, ele tem autoridade para isso. E quem dá autoridade a ele? A Torá, que é o Espírito do Eterno, ou seja, o próprio Eterno no final das contas, tá? Que o Eterno derrame bênção e guarde sobre toda Yahushurun, que ele tenha misericórdia e compaixão, que ele resplandeça a face dele no nosso meio, Yahushua HaMashiach sobre as vossas vidas e vos traga Shalom. Shalom, irmãos.